Volvo, pela segurança de todos. Só uma última nota antes da gente ir para o intervalo. Em uma nota divulgada pela Casa Branca nesta segunda-feira, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, comentou as manifestações registradas em Cuba no fim de semana, pediu que os protestos pacíficos fossem respeitados pelo governo e clamou pelos direitos universais daqueles que foram às ruas. Além de Biden, a ONU também se posicionou em defesa dos manifestantes no país. Em coletiva de imprensa, o porta-voz da organização, Farhan Haq, afirmou que as manifestações da população precisam ser respeitadas. Ele também comentou os ataques sofridos por jornalistas nos protestos e frisou a importância da imprensa livre e sem repressão. Apesar das evidências, o presidente do país, Miguel Dias-Canel, negou em pronunciamento veiculado nesta segunda-feira que os protestos tenham sido reprimidos. Ô Paulo, deixa eu mostrar também que Por também favor. tiveram posicionamentos aqui no Brasil e a favor do governo cubano. A ex-presidente Dilma no Twitter escreveu o seguinte: os 60 anos de bloqueio econômico e financeiro de Cuba pelos Estados Unidos estão submetendo o povo cubano a enormes sacrifícios que se tornaram ainda mais acentuados desde o início da pandemia da Covid. O bloqueio norte-americano, que já foi condenado 29 vezes pela ONU, impõe gravíssimas privações a um pequeno país que tem sido um exemplo de solidariedade, espalhando médicos pelo mundo para ajudar no combate à crise sanitária. Enquanto Cuba oferece à humanidade profissionais de saúde, recebe em troca dos Estados Unidos, em plena pandemia, um embargo covarde que é repudiado pela quase totalidade dos países do mundo. Manifesto meu apoio ao povo cubano e ao presidente Miguel Dias-Canel. Só me disse a narrativa. Era só um minuto, Adriles. Ele está lendo a nota. E o Guilherme Boulos, do PSOL também, que foi candidato à prefeitura aqui em São Paulo, também fez um tweet dizendo o seguinte: Cuba teve 1.584 mortes por Covid em toda a pandemia, menos do que qualquer bairro de São Paulo. Mesmo sob um bloqueio econômico perverso, está desenvolvendo a sua própria vacina. E tem gente por aqui pedindo SOS para Cuba. Só se for ele. Muito bem. Cadê a vacina? Não sei. Tô esperando até agora. Onde é que foi parar essa vacina cubana, hein, Bruna Torlai? Não, pelo amor de Deus, essas declarações tanto da Dilma quanto do Boulos são lamentáveis. É um desrespeito ao povo cubano que está ali gritando por liberdade e eles estão dizendo: ai, olha que povo solidário. É tão solidário o povo cubano, né, que o ditador lá realmente está violentando o próprio país. Então, ela falar em solidariedade de um povo que está sob uma tirania é de uma falta de sensibilidade tão atroz pra mim quanto esse cara aí que bateu na mulher, que a gente teve que ver o vídeo aqui repetidas vezes. É esse mesmo nível de canalice. Adriles, vai lá. Não, eu acho o seguinte: é essa esquerda que vocês querem que volte ao poder? É essa gente que privilegia tiranos em nome de um tipo de ideologia, tiranos que massacram seu povo, que deixam o povo sem saúde, com uma educação doutrinária, sem alimento, sem luz elétrica. Essa descortinação de uma verdade, que é uma verdade de 60 anos da Revolução Cubana, que o povo não tem saúde precária, não tem comida direito, tem racionamento de comida, tem uma opressão de Estado que mata, que cerceia liberdades, que prende pessoas até pela sexualidade. É exatamente a hegemonia de uma ditadura canhestra que é, pela ideologia de esquerda, de uma esquerda sociocomunista, que seja, é colocada e incensada e propagandeada como modelo a ser seguido. Pelo amor de Deus. É essa esquerda que está querendo tomar o poder não só no Brasil, como na América Latina, na Argentina, na Venezuela, em Cuba, em todo o país que uma esquerda socialista tomou o poder. Todos viraram esse tipo de coisa, uma ditadura canhestra e abjeta. Só uma nota em relação ao Joe Biden, que está falando que o povo quer comida, quer liberdade. O Joe Biden é o frouxo. O Trump falava exatamente de uma maneira truculenta, e tem que ser truculento, contra tiranos assassinos, e o Biden falava que tinha que dialogar. O Obama ouviu calado o ditadorzinho, vagabundo, Raul Castro, dizendo que Cuba era um exemplo de educação e saúde. Foi lá em Cuba puxar saco de ditador. O que a ONU tem que fazer é exatamente estabelecer um princípio rígido, onde há democracia e onde há ditadura. Onde há ditadura tem que ter intervenção militar de alguma forma incisiva. Tem que tirar esse vagabundo desse ditador, o Juan Dias, né, que ele chama, e tirá-lo de maneira peremptória e imediata. Agora, não vai acontecer, né? Não. Porque se os Estados Unidos estão com essa posição, como o Adriles disse, frouxa, porque é frouxo mesmo,
enxergar a ditadura e falar que precisa dialogar um pouco mais. Pelo amor de Não, Deus. como é que é? Ele falou que precisa ouvir, o governo precisa ouvir a sua população. O governo não tá deixando nem que o povo se Tá expresse na ouvindo há internet. O governo cortou a internet, cara. Tá ouvindo há 60 anos os caras lá em Cuba. E a esquerda brasileira tem que largar a mão desses caras, meu. De Cuba, de Venezuela. A esquerda brasileira são esses caras. Eles são iguais. São iguais esses caras. São Eles são iguais. São iguais. Nossa. Vai. Tem que parar de passar pano para esses caras, porque senão não adianta nada ficar falando mal do Bolsonaro, criticando o Bolsonaro e suavizando para esses caras que são ditadores. E o Bolsonaro Os países são ditaduras. Esse é o ponto, né? Porque, por exemplo, quando um PT vai pra rua pra pedir por democracia no Brasil e ao mesmo tempo tem uma postura dessa da ex-presidente Dilma, é de uma incoerência absurda, né? É de, enfim, achar que as pessoas são um bando de idiotas. Vocês falam que tinha ditadura real, todo mundo Ou seja, o Bolsonaro está promovendo uma ditadura e aí a ex-presidente vai lá e defende o regime cubano. Qual é a ditadura do Bolsonaro? Ridícula, né? E qual é o princípio de liberdade do povo cubano? Nenhum! Ou seja, é uma contradição. O Vini fala, tem que parar de passar pano. Eles não passam pano. Eles são como essa gente. Eles Mas querem quando fazer tiveram uma no ditadura poder, não socialista foram, no Brasil. Adriles. Eles tentaram. Quando tiveram no poder, não foram. Comprar o Estado comprando o Estado brasileiro. É um projeto de longo prazo. Eles não fizeram revolução, mas eles queriam entrar no Vini, eles não foram, mas o Brasil foi um grande aliado de ditaduras. Né? Patrocinador. Sim. Um grande aliado. Ou seja, é um projeto global. Mas deixa eu perguntar um negócio pra vocês. Por porque favor. assim, os Estados Unidos sempre se mete na vida de todo mundo, né? Eles estão sempre palpitando aí, é a grande potência... A favor da democracia. Não, não tô falando mal, tô falando bem, tô dizendo. Eles são a grande potência, eles estão sempre palpitando quando eles resolvem se meter, né? Manda lá os povos, guerra, tudo, dinheiros e tal. E aí, em Cuba, para os Estados Unidos não é meio tipo quase que uma pedra no sapato, porque... Por ter o embargo, por toda essa história já do passado, ninguém quer mexer nesse desespero? É meio isso que acontece? Vocês respondem depois do intervalo comercial rápido, por favor. Estados Unidos, este país tão poderoso que sempre interfere, né, em outros países quando acha por bem. Cuba seria uma pedrinha no sapato? Porque já tem essa história do embargo, aí fica todo mundo olhando. Será que os Estados Unidos é o mal dessa história? Será que Cuba é o bonzinho? Por que os Estados Unidos não vai lá e resolve esse BO? Porque tem um monte de cubano nos Estados Unidos que adoraria isso, inclusive, né? Que fugiu de Cuba, que tá nos Estados Unidos vivendo a liberdade, mandando dinheiro quando dá pra família. Teve um monte de manifestação nos Estados Unidos também, de Cuba. Fala, Vini. E antes do Adriles e a Bruna responderem, vamos mostrar aqui que o ex-presidente Lula também se manifestou sobre essa situação de Cuba agora pela manhã. Ele diz o seguinte, ó: o que está acontecendo em Cuba, o que está acontecendo em Cuba de tão especial para falarem tanto? Houve uma passeata, inclusive viu o presidente de Cuba na passeata conversando com as pessoas. Cuba já sofre 60 anos de bloqueio econômico dos Estados Unidos, ainda mais com a pandemia. É desumano. Já cansei de ver faixa contra Lula, Dilma, Trump. As pessoas se manifestam, mas você não viu nenhum soldado em Cuba com um joelho em cima do pescoço de um negro, matando ele. Os problemas de Cuba serão resolvidos pelos cubanos. Se Cuba não tivesse um bloqueio, poderia ser uma Holanda. Tem um povo intelectualmente preparado, altamente educado. Mas Cuba não conseguiu nem comprar respiradores por causa de um bloqueio desumano dos Estados Unidos. Os americanos precisam parar com esse rancor. O bloqueio é uma forma de matar seres humanos que não estão em guerra. Do que os Estados Unidos têm medo? Eu sei o que é um país tentando interferir no outro. O Biden deveria aproveitar esse momento para ir à televisão e anunciar que vai adotar a recomendação dos países na ONU de encerrar este bloqueio. E teve pronunciamento também dela, Marina Silva, dizendo o seguinte sobre os protestos em Cuba. Não é possível ao mundo rico apenas se apavorar quando observa as cenas recentes que testemunhamos em Cuba e no Haiti nos últimos dias e continuar se revelando, mais uma vez, incapaz de perceber que os povos desses países também são vítimas do processo desumano de exclusão a eles imposto por terem se rebelado contra os interesses de potências globais. Ou seja, aquela
passada de pano, Bruna Tornado. Olha, eu adorei a pergunta da Paulinha, mas eu vou abrir mão de responder para ler para vocês. Vocês podem me chamar de passadora de pano que vocês quiserem. Eu vou ler para vocês o tweet do Jair Bolsonaro. Opa. Todo apoio e solidariedade ao povo cubano que hoje corajosamente pede o fim de uma ditadura cruel que por décadas massacra sua liberdade enquanto vende para o mundo a ilusão do paraíso socialista. Que a democracia floresça em Cuba e traga dias melhores ao seu povo. É por isso que entre Lula e Bolsonaro, com todos os tropeços que o Bolsonaro faz, esse cara ainda é digno do meu apoio. Você não está sendo chamada de passadora de pano. Pelo contrário, você está rendendo ao superchat, não é, Paulinha? Nossa, vocês vão ver. Vocês vão ver um pouquinho mais pra frente. Nossa, arrecadação. Adrilho Jorge, algum outro tweet pra passar do Bolsonaro? Sou eu mesmo. Olha, os Estados Unidos mandam dinheiro pra Cuba, investem em Cuba. O bloqueio é em relação apenas a empresas americanas. Todo mundo pode ajudar Cuba. Quem é responsável direto pela miséria de educação doutrinária, de falta de saúde, de falta de alimento, de falta de luz elétrica é o governo tirânico de Cuba. Quem governa Cuba por 60 anos é a ditadura castrista que oprime, massacra e persegue seu povo. Não tem ninguém indo de Miami para Cuba, mas tem gente de Cuba indo para Miami e às vezes são assassinados por quererem fugir desse inferno, desse hospício. A Paulinha me pergunta, uma pergunta ótima, os Estados Unidos que fazem um tipo de colonialismo mundial, mas o colonialismo dos Estados Unidos é pela liberdade, pela democracia, pela livre expressão das pessoas, coisa que não entrou dentro de Cuba ainda. Por quê? Porque existe uma ditadura hegemônica, globalista, subreptícia, que fala que Cuba, como Lula, como a Marina, como a Dilma, como todos os intelectuais esquerdistas do mundo, dizem que Cuba é um paraíso na Terra. E é isso. O paraíso, na verdade, é o inferno propagado pelo socialismo imundo. Muito bem. É impressionante como o Lula fortalece o Bolsonaro, né? Porque... Não, é impressionante. A Folha já ganhou. É impressionante. É impressionante. É que quando você põe o Lula perto do Bolsonaro... A força do Bolsonaro vem do Lula. Porque quando você compara os dois, você vê que uma é uma pessoa que tem caráter e outra é um sem caráter. É isso. Muito bem, gente.